Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: o que está acontecendo no rio Tapajós? Então vamos lá, meus amigos. O governo recua e suspende dragagem no rio Tapajós após pressão indígena. Notícia aqui da revista Amazônia. E aí a bacia do rio Tapajós, conhecida pelos povos indígenas aí como o Rio da Vida, ela está no meio de uma disputa bastante complexa, porque isso não é só um conflito ambiental local. O que está acontecendo aqui é um problema maior, porque pensa só, o nosso sistema econômico ele precisa expandir sem parar as áreas de onde ele tira valor. Só que ao mesmo tempo o nosso planeta ele tem limites físicos. E aí pensa, tem populações que vivem em territórios que seguem outras formas de viver e também de usar ali a natureza. E é justamente desse choque que vai nascer o conflito do Tapajós. Então minha ideia é analisar todo esse problema aqui e entender ali desde a suspensão do edital de dragagem que surgiu em fevereiro, a decisão do STF também sobre o marco temporal e também toda aquela preparação ali para a COP30. E veja, tudo isso, eles não são eventos isolados. Eles fazem parte ali de uma estratégia de longo prazo, porque o que está em jogo por um bom tempo já é transformar a Amazônia num ativo financeiro. E claro que nesse processo, os rios aí eles vão deixar de ser um ecossistema vivo e vão passar a ser tratado como corredor logístico. Um corredor logístico a serviço do comércio para o mundo todo, esse comércio global. E aí eu vou trazer também as causas do problema, que é o avanço da soja, do milho, do minério, e é o que a gente chama de acumulação por espoliação, que é quando o nosso sistema capitalista, nessa fase neoliberal que a gente vive, ele passa a se apropriar dos bens comuns ali, como água, terra, biodiversidade, tudo isso para resolver as próprias crises que ele mesmo cria. Então é sobre tudo isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, meu nome é Felipe Boni, eu sou um dos fundadores da eGreen Educação, que é uma das maiores empresas nesse segmento na área de sustentabilidade. Nós trabalhamos com treinamentos e consultorias em sustentabilidade aplicada para projetos e marcas, e depois da eGreen, sustentabilidade deixa de ser custo, deixa de ser marketing. Vira parte da decisão e do jeito de trabalhar. Se você quer conhecer nossos serviços, vai no link da descrição. E no próximo mês eu vou estar fazendo uma experiência com 4 encontros chamada Para Enxergar a Cidade. Ela começa dia 9 de março, está no lote 1, e vai ser uma experiência de 4 dias para que você enxergue a cidade e a vida urbana com outros olhos. Se você quiser fazer parte dessa experiência ao vivo comigo, em 4 encontros semanais, dá uma olhadinha no link da descrição também. E também não esquece de dar o like nesse vídeo, isso ajuda muito aqui o canal. E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos continuar. E aí, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui no Tapajós, é importante que a gente entenda também o papel do Brasil na economia mundial. Porque pensa, hoje o Brasil ele ocupa principalmente uma posição de fornecedor de matéria-prima e de energia barata também. E isso vale para a Amazônia em geral e também para o Tapajós ali. E hoje essa produção aqui, ela atende os grandes centros industriais do norte global, que obviamente não é só o hemisfério norte aqui, mas vai ser cada vez mais a Ásia aqui, principalmente a nossa China. E aí tem esse plano de transformar aqui a bacia do Tapajós num corredor logístico. E a hidrovia Major Teles Pires aqui, e também o Ferrogão, que está nesse estágio aqui de andamento, vai ter 933 quilômetros de extensão, um investimento de 25 bilhões, isso só para custo operacional, né? E aí tem custo operacional de 49 bilhões, e tudo isso responde aqui uma demanda direta das grandes empresas globais aí de comércio de grãos. Desde aqui a ADM, né? Archer Daniels Midland, também a Band aqui, não confundir aí com a Band que faz o jogo Halo e Destiny, vai ter a Cargill aqui, entre outras. Mas isso vai se somar também à empresa chinesa COFCO aqui. E para quem diz que eu não falo mal de China, porque sempre vem os caras aí, você não fala mal de China, então vai ter China aqui. E durante muitos anos, meus amigos, a soja e o milho do Mato Grosso, eles foram exportados aqui pelos portos de Santos e também o porto aqui de Paranaguá, que é pertinho de onde eu moro. Só que esse caminho ele custa caro e ele leva muito tempo também. E uma viagem até a Ásia, por exemplo, ela demora em torno de 45 dias. Então esse chamado Arco Norte aqui, ele aparece como uma solução para as empresas, porque ele promete reduzir o custo do frete em até 40% e ainda diminuir o tempo da viagem para cerca de 35 dias, então 10 dias a menos. Só que essa chamada eficiência, ela tem um preço, porque o ganho dessas empresas todas, elas vêm junto com prejuízos. Só que esses prejuízos vão ficar para a sociedade e para a natureza na Amazônia. Então aquela coisa de sempre, o lucro é privado, mas os danos ambientais e sociais vão ser públicos. Então a coisa funciona assim, se for pelo sul, o custo vai ser mais alto, em torno de 120
120 a 140 dólares por tonelada e o tempo vai ser esses 45 dias aí. Tem problema também de congestionamento nas estradas, filas nos portos, então tem o impacto de emissão de diesel e também de acidentes rodoviários que podem acontecer. Agora, se for pelo norte, o custo vai cair para algo aí entre 90 e 110 dólares por tonelada. E o tempo vai ficar menor, então. Só que os problemas que a gente vai ter aqui vão ser, por exemplo, seca ali dos rios em certos períodos e essa necessidade de transbordo de carga. Só que tem impacto ambiental aqui, poluição da água, conflito de terra também. E tem uma outra questão também aqui. No projeto que junta o ferrogrão com a hidrovia industrial aqui, que vai partir aqui de Sinop, vai fazer mais ou menos esse trecho aqui e vai chegar aqui em Santarém, e aí juntando com isso aqui ainda que vai embora lá, esse custo vai cair para cerca de 60, 80 dólares por tonelada. E o tempo cai ainda mais, para cerca de 35 dias aí, como eu falei. Então entendam, são dois projetos, são duas otimizações de processo. O Rio Tapajós é parte de uma coisa. E aí tem a segunda parte, que é o ferrogrão, e cada um deles vai reduzir custo e também cerca aí de 5 dias cada um desses trechos aqui. E aí, juntando esses dois processos aqui, os impactos esperados são desmatamento dessas regiões aqui e ainda o colapso aí dos estoques de peixes. Então, existe uma pressão econômica forte aqui por essas obras. E aí vai ter um discurso de sustentabilidade que vai falar em reduzir emissões de CO2 ao trocar caminhões por trens e barcaças, que até aí tá certo, mas isso vai esconder um outro efeito também. Porque pensa, quando o frete fica mais barato, áreas que antes não davam lucro com soja, elas vão passar a dar. Então isso estimula a abertura de novas áreas aí, por todo esse trecho. Isso vai estimular o desmatamento, vai fortalecer a grilagem de terras também. Tudo ao longo aí dessas rotas de transporte. E claro que a China se tornou um fator central para acelerar esses projetos, porque para o governo chinês, tanto o ferrogão quanto a hidrovia, eles fazem parte da estratégia ali da nova Rota da Seda. E o objetivo é garantir o abastecimento ali de alimentos para a China no longo prazo. E o interesse das empresas estatais chinesas e o possível financiamento desses projetos também, eles mostram para a gente uma nova fase dessa disputa por recursos naturais na América do Sul aqui. Porque agora o capital asiático ele passa a competir diretamente pelo controle dessas áreas. Só que o que está acontecendo aqui é uma aliança. É uma aliança entre três grupos, na verdade. Porque a gente vai ter aqui a burguesia brasileira, essa burguesia aqui ligada ao agronegócio, obviamente. Vai ter também, vindo lá de fora, o capital financeiro internacional. E também vai vir do Brasil, diretamente de Brasília, setores do Estado. E aí todos os três aqui, eles têm interesse em acelerar a circulação de mercadorias. E o Estado ele vai ajudar a remover os obstáculos que atrapalham esse processo. Esse processo que vai gerar muito dinheiro para essa galerinha aqui e ajudar essa galera aqui por consequência também. E esses obstáculos incluem terras indígenas e regras ambientais. E o ferrogão aqui, ele é o centro dessa estratégia, porque ele vai ter aqui 933 quilômetros e o traçado vai cortar áreas protegidas importantes, como o Parque Nacional do Xamanchim, que está mais ou menos aqui no meio, e também vai afetar as terras indígenas Munduruku e também Caiapó. E em 2025, o governo federal ali pressionado por todo o agronegócio, esse pessoal que está buscando resultados econômicos antes de uma campanha de reeleição, eles vão incluir esse ferrogão no novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E com isso eles vão tentar contornar as decisões do STF, que tinham ali suspendido o projeto. E estudos como esse aqui que a gente está vendo na tela, eles vão indicar que a ferrovia não vai apenas escoar a produção que já existe, ela vai também incentivar a ocupação ali de milhões de hectares de floresta pública que hoje não tem destinação oficial. Então isso tende a aumentar a grilagem de terras e a violência no campo também. E aí tua pergunta pode ser assim agora, mas como que acontece essa privatização? E aí para que tu entenda isso, a gente vai ter que olhar um pouquinho para esses mecanismos administrativos que são criados para tirar ali do poder público o controle do rio. Porque veja, a Constituição ela diz que a água é um bem de uso comum do povo. Muito bonito na teoria, mas mesmo assim vão ter leis e decretos mais recentes, como esse aqui, por exemplo, o Decreto 2600, que vão criar formas de privatizar essa gestão e também o uso ali prioritário dos recursos hídricos. Então, o decreto aqui ele dispõe sobre a inclusão de empreendimentos públicos federais do nosso setor hidroviário aqui no Programa Nacional de Desestatização. Então, ficam incluídos nesse programa a hidrovia do Rio Madeira, e o Rio Madeira é esse aqui, que inclusive chega aqui, né, até o Rio Tapajós,
Vai ter aqui também a hidrovia do rio Tocantins, que é esse rio aqui, ó, que ele vai cruzando. E se a gente for vendo o destino dele aqui, ó, ele vai caminhando, caminhando e pode também chegar aqui no norte do Brasil e sair aqui pelo nosso oceano. E também a hidrovia do rio Tapajós. Então só percebam uma coisa aqui. O rio Tapajós é um trecho de aproximadamente 250 quilômetros. Já os outros são maiores. O rio Madeira é 1.075 quilômetros. O Tocantins, 1.731 quilômetros. Então, o que a gente percebe aqui é que foram criadas concessões de hidrovias que são parecidas com concessões de rodovias. Então, na prática, funciona assim. Primeiramente, vai ter aqui a transferência de gestão. Então, uma empresa privada ou um consórcio de empresas, ele assume a responsabilidade pela manutenção do canal de navegação e isso vai incluir dragagem, sinalização e balizamento. Então, dragagem é basicamente aqui, tu tem o rio e aí tu precisa aumentar esse rio ou afundar esse rio para que um barco ali consiga passar. A sinalização vai informar por onde passar, ou seja, vão ter placas, vão ter luzes, avisos, sinais dizendo que ali é o canal, por exemplo. E vai ter também o balizamento, que vão ter boias, estacas, marcas, que vão basicamente desenhar ali na água por onde os barcos podem passar. Só que depois aqui vem a cobrança de tarifas. Então a empresa passa a ganhar dinheiro cobrando o pedágio das embarcações comerciais que vão cruzar o rio. E também tem o controle do tráfego, porque a empresa privada ela passa a ter esse poder de organizar o fluxo do rio. Então ela decide horários, decide as prioridades de passagem também. E na prática isso cria uma hierarquia de uso, porque os comboios de soja, por exemplo, eles vão ganhar prioridade sobre aquela navegação tradicional ali dos ribeirinhos. Você acha que eles vão priorizar pescador local? Esse pessoal aqui de Santarém, por exemplo, com seus barquinhos aqui, não vão. Então a privatização ela aparece como uma exclusão, porque o rio deixa de ser um espaço de vida e vai virar ali uma via expressa a serviço de grandes empresas. E se você já viu uma dragagem, você sabe que não é uma obra bonitinha de engenharia. Não vai os caras com uma pazinha ali, dar uma leve cavocada ali num cantinho para um barco passar. Não, ela vai ser uma intervenção política e vai ter efeitos violentos. E aí o edital aqui do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que vai ser suspenso agora em fevereiro depois de uma forte pressão popular, mas enfim, esse edital aqui, se a gente olhar as notas técnicas, ele está prevendo aqui a retirada de mais de 4,5 milhões de metros cúbicos de sedimento ali do fundo do Tapajós. E a gente percebe com isso aqui, então, que o objetivo técnico é criar um canal artificial de navegação, em que eles chamam aqui em formato de trapézio e 4,90 metros de profundidade. E isso mesmo em período de seca. E para isso, eles vão identificar, então, os pontos críticos para navegação, que são os chamados passos críticos, e esses pontos vão ser ali as formações rochosas ou bancos de areia que controlam ali a velocidade da água. Só que são justamente esses elementos que eles dão abrigo para a vida aquática ali dentro. E os principais pontos críticos citados no edital, eles estão aqui logo depois de Itaituba, são esses pontos aqui. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver esses trechos, que tem alguns bancos de areia, formações rochosas aqui. A gente consegue ver mais aqui em cima também. Então tem uns aqui também. Só que esse aqui debaixo de Santarenzinho, que são esses trechos mais aqui assim, eles são um lugar sagrado para o povo Munduruku e também um sítio arqueológico. E é justamente esse ponto aqui que vai receber o maior volume de dragagem, com quase 1 milhão ali de metros cúbicos só no primeiro ano. Tem também Monte Cristo aqui nesse trechinho, que é uma área muito sensível do ponto de vista ecológico, importante para a reprodução ali dos quelônios, que são tartarugas, cágados, jabutis. Tem também os pedrais, os tapajós, que são formações rochosas que vão exigir explosões subaquáticas. Então, um tipo de obra que causa morte ali em massa de milhares de peixes e também dano auditivo ali permanente na fauna, como por exemplo nos botos que estão por ali. E essa insistência na dragagem, ela mostra uma escolha clara, porque ao invés de adaptar as embarcações ao rio, eles vão tentar adaptar os rios às barcaças. Então isso aqui, meus amigos, impõe uma lógica industrial sobre esse funcionamento natural do rio. E claro que isso é muito comum nessa visão de mundo que trata a natureza como um obstáculo a ser vencido pela técnica. E a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, conhecidos aí como ANTAQ, eles têm um papel gigantesco nesse processo, porque tem essa questão da segurança regulatória para os investidores, ou seja, essa garantia de que as regras do jogo não vão mudar para os agentes ali internacionais.
Então a agência ela vem flexibilizando regras ambientais, acelerando também os processos de licitação, e o discurso oficial vai dizer que a concessão não é privatização, mas os contratos elas mostram outra coisa, porque elas vão entregar para as empresas ali poderes que antes eram do Estado sobre o uso do rio. E para quem está em São Paulo, a Enel também é uma concessão. E aí vocês me dizem como vocês são tratados aí nos comentários. Estão sendo bem tratados? Não estão, né? Então, na prática, essas empresas passam a mandar em partes importantes do território que é feito de água. E vocês sabem que eu sempre uso esse conceito da ruptura metabólica. Então, isso significa que a relação entre as pessoas e a natureza ela vai ser quebrada por essa lógica de acumulação econômica. Ou seja, antigamente tu descartava, isso virava um adubo aqui, e esse adubo fornecia nutrientes para as plantas crescerem, e aí você comia e o ciclo funcionava assim. Só que a partir do momento a gente fez isso aqui, né? Começou a gerar poluição de várias formas diferentes. E aí começou a utilizar fertilizante químico também para as plantas crescerem. E isso acontece por uma lógica de acumulação econômica. E aí quando isso acontece, vão surgir consequências graves e difíceis de reverter. E o efeito mais perigoso dessa dragagem é a volta do mercúrio para a água. Porque pensa só, durante décadas, o garimpo ilegal na região, ela jogou grandes quantidades de mercúrio na bacia do Tapajós. E esse mercúrio ele ficou preso ali nos sedimentos do fundo do rio. E claro que quando ele está enterrado, ele vai ser menos absorvido pelos seres vivos. Só que a dragagem ela vai levantar esses materiais para cima de volta, vai devolver o mercúrio para a água. E isso acontece com um processo muito simples. Imagina que esse é o fundo do rio, e a gente tem aqui os sedimentos, e aqui está a aguinha, tá? A aguinha aqui, um peixinho bonitão aqui, para vocês entenderem melhor. Então, primeiro vai vir a ressuspensão, ou seja, as dragas vão mexer aqui no fundo do rio e vão criar nuvens de sedimentos cheios de mercúrio. Então, essa é a etapa 1 aqui. Etapa 2 vai ser a metilação, ou seja, em águas quentes e com muita matéria orgânica, as bactérias elas vão pegar esse mercúrio aqui, que era um mercúrio inorgânico, e vão transformar isso em metilmercúrio. E esse processo ele é favorecido pelas mudanças climáticas, pelo excesso de nutrientes que vem ali dos fertilizantes usados na soja também. E essa quantidade de matéria orgânica na água se chama de eutrofização. E todo produto que sai da indústria, ele tem um potencial de eutrofização. E esse é um trabalho que a gente faz com o Miguim para análise do ciclo de vida. Se vocês conhecem uma indústria que precisa desse serviço, fala com a gente que a gente consegue medir todo esse processo e otimizar. Mas enfim, esse processo é favorecido pelas mudanças climáticas e pelo excesso de nutrientes que vem dos fertilizantes usados na soja. E depois vai acontecer uma outra etapa aqui, que é a bioacumulação. Ou seja, o metilmercúrio vai ser absorvido pelo fitoplâncton e vai se concentrando ali ao longo da cadeia alimentar. Então vão ter os peixes carnívoros, e aí peixes carnívoros ali, por exemplo, como o tucunaré, ou o surubim aqui, que nessa foto está quase que parecendo um jacaré, mas é um peixe, eles vão ser a base de alimentação local daquelas pessoas. E eles vão passar a ter níveis tóxicos dessa substância. E essa é a quarta etapa justamente aqui, que é o impacto nas pessoas. E isso não é que pode acontecer, já acontece. Porque vão ter estudos da Fiocruz e da WWF que vão testar as populações munduruku, e eles vão ver que 60% dos membros da comunidade testados em certas áreas, eles apresentam níveis elevados de mercúrio, com mais da metade das crianças munduruku carregando concentrações inseguras. E os efeitos, meus amigos, eles incluem danos no sistema nervoso que não tem volta. Tem também má formação dos bebês ainda na gestação, tem problemas motores também e muito mais aí. E aí quando o Estado insiste em dragar esse rio, mesmo conhecendo esses estudos aí, eles estão fazendo uma escolha política sim, porque eles vão decidir expor certas populações à doença, expor à morte, para manter fluxo de mercadoria. É isso que a gente chama, meus amigos, de necropolítica. Só que a Amazônia está passando por uma mudança também no seu regime de chuvas e também dos rios. E as secas dos últimos 3 anos, elas não foram casos isolados não. Elas já fazem parte de um novo padrão climático, que está ligado ao aquecimento global e também ao desmatamento. E aí o governo usa a seca como um argumento para justificar a dragagem. Então vai ser uma forma de adaptação climática para garantir o transporte de cargas, mas os estudos científicos vão mostrar outra coisa. Porque quando a floresta é cortada e fragmentada por obras como ferrogrão e também a hidrovia, essa evapotranspiração também vai diminuir. E aí com menos floresta tem menos reciclagem de chuva também. Isso piora ainda mais as secas da região. Então o Tapajós aqui está se aproximando de um ponto de não retorno, porque tem modelos hidrológicos aí, que é o que a gente chama
chama de tipping point aqui. Então tem modelos hidrológicos que vão indicar que a vazão média do rio pode cair até 20% já nas próximas décadas. E aí pensa, transformar um rio que já está perdendo água em uma via industrial para grandes embarcações é acelerar o caminho para o colapso. E aí o movimento Ipereg-Aiu, que significa eu sei me defender, ele surgiu porque o Estado não protegeu os direitos dos indígenas. E a demarcação da terra indígena ali, a Sauré-Muibu, ela ficou parada por motivos políticos, para não atrapalhar esses projetos de infraestrutura. E aí, cansados de esperar, eles decidiram fazer a autodemarcação do próprio território deles. Então eles passaram a vigiar as fronteiras da terra indígena, expulsaram madeireiros e garimpeiros também, enfrentaram equipes de empresas de engenharia que faziam estudos na região, e é uma ação que mostra uma forma de autonomia política aí, porque eles vão desafiar a autoridade do Estado e vão propor uma outra maneira de governar o território, que está agora baseada no uso comum da terra e nesse respeito também ao que é sagrado ali para o povo Munduruku. E agora chegamos numa nova fase aí, janeiro, fevereiro agora, porque a dragagem estava prestes a começar sem que houvesse consulta. E aí os caras vão simplesmente ocupar o terminal da Cargill ali, vão bloquear o acesso ao aeroporto da cidade também, e os alvos vão ser justamente o ponto onde passam as mercadorias. O aeroporto, por exemplo, é o ponto onde circulam as elites políticas, econômicas também. Então, ao travar esses dois lugares aí, o movimento vai conseguir atacar diretamente a circulação de cargas e das pessoas importantes para o sistema. E esse bloqueio já vai causar prejuízos aí imediatos para as empresas de comércio de grãos. Vai pressionar também o governo federal e, como resultado, o edital de dragagem foi suspenso, e aí vão ter reivindicações muito claras aí, que é a revogação imediata do decreto 2600, que fala aí daquela privatização das hidrovias, também o cancelamento definitivo do ferro-grão, também a homologação da terra indígena Sauré-Muibu e o reconhecimento também dos direitos da natureza para o rio Tapajós. Então, meus amigos, o que vem acontecendo aqui no rio Tapajós não é um acidente de percurso, não. É o resultado direto de um projeto aí para a Amazônia que vai transformar a vida em mercadoria. Mas o futuro não está decidido, não. A gente sabe a tendência, mas foi uma grande vitória que eles conseguiram aí. E esse tipo de defesa, meus amigos, não é local, não. Ela simboliza essa possibilidade de viver num futuro que talvez ainda seja possível nesse planeta. E a gente está todo mundo junto nessa. E o que você pensa sobre tudo isso? Você pensa em outras formas de conter toda essa exploração? Tem coisas que eu não falei aqui no conteúdo? Diz aí nos comentários, vamos ampliar ainda mais a discussão. Também não esquece de dar o like nesse vídeo. Isso ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. E também não esquece de se inscrever no canal. E eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma. E de segunda a sexta a gente sempre tem um vídeo aqui às 6 horas da tarde. Te encontro no próximo vídeo. Olá, tudo bom? Aqui é a Ana Júlia, uma das sócias da YouGreen. Você já sentiu que o seu projeto poderia ser mais eficiente ou mais econômico? Mas na hora de escolher as estratégias sustentáveis, surge uma insegurança técnica. Por onde eu começo? O que eu faço? Isso é normal e a gente vê muito por aqui. E é por isso que aqui na YouGreen a gente oferece consultoria de otimização de projeto. Mas atenção, não é só uma consultoria onde a gente entrega um papel, um relatório e vai embora. A gente realmente entra no seu time. Nós analisamos profundamente o seu desenho para encontrar aonde estão os desperdícios. A gente trabalha junto com você e sua equipe para reduzir a energia, com estratégias de bioclimática passiva. A gente também trabalha para otimizar o consumo de água. Ajudamos você a selecionar melhores materiais e mais sustentáveis. E além disso, conseguimos reduzir a emissão de carbono dos projetos. O nosso objetivo é ensinar o processo, para que você consiga entender o motivo de cada decisão. Tá, e qual o resultado disso? O resultado disso é um projeto protegido contra o greenwash, mais barato de operar e tecnicamente superior. Se você tem um projeto na mesa agora e quer elevar o nível dele, venha conversar com a nossa equipe e entenda como podemos te ajudar.